Meu nome é Bento Viana, nasci em Nova Friburgo, no estado do Rio. Sou carioca, sou fotógrafo e candango. Minha primeira lembrança de Brasília, por incrível que pareça, foi uma lembrança vista do céu. Quando eu vim para cá de avião, minha mãe veio, eu tinha 8 anos de idade, quando minha mãe já tinha vindo para cá e mandou buscar a gente. A primeira visão que eu tive da cidade foi vista de cima, vista do alto no avião. Bom, a sensação de chegar lá de cima era uma coisa muito diferente. Depois, muitos anos depois, eu descobri que o Yuri Gagarin tinha dito que Brasília parecia um outro planeta, né? Uma cidade muito diferente para ele. Então parecia uma coisa diferente que eu tinha visto, e a minha lembrança, não só do ar como depois na infância, era tinha muito vermelho na cidade, né? Eu sempre gostei muito de Brasília, acho que desde a infância, quando eu cheguei aqui, que eu vi aquela coisa dos vastos espaços, muitas quadras ainda não tinham nem sido construídas em Brasília, né? Então as Sul e a Asa Norte, elas não estavam completas, a Asa Norte até hoje não está, né? Mas assim, tiveram muitos momentos que eu vi Brasília e me identifiquei com a cidade. Agora, quando eu, adulto, já viajando, trabalhando, e começavam a falar mal de Brasília, isso me incomodou mais. Quando eu era criança, eu sempre gostei da cidade, mas em adulto, quando falam mal da cidade, quando dizem que aqui só tem conchavo e que todo mundo acha no país que a gente almoça com o senador, janta com o presidente e que está tudo envolvido naquelas coisas horrorosas da corrupção, isso me incomoda até hoje, na verdade, porque as pessoas, o brasileiro não conhece a capital do Brasil. Brasília me ajudou muito a ser fotógrafo, porque eu comecei a perceber nessa idade que eu cheguei, com 8 anos, que foi quando eu fiz a minha primeira foto também, com 8 anos de idade, e eu comecei a perceber que a cidade tinha luzes ao longo do ano diferentes. Isso foi uma percepção que eu tive na infância e que eu percebo que a coisa dos espaços de Brasília, dos quadrados, dos pelotis, porque é interessante quando você olha por dentro de um pelotis, porque parece um quadro, né? Quando você olha por debaixo dos prédios, né? Então, acho que a coisa dos espaços em Brasília, o jeito que ela foi construída e desenhada, isso me motivou muito a pensar mais fotograficamente. E eu comecei a perceber também a diferença da luz que você tem na época da seca, na época do inverno, né? Que você tem muita seca e você tem uma luz muito dourada em alguns momentos do dia, e ao mesmo tempo no verão, quando você tem muita chuva, você também começa a ter um céu com nuvens diferentes, com iluminações, raios que brilham na cidade, e que a gente que está aqui percebe que às vezes tem um raio. Ontem mesmo eu estava andando na cidade e vi um raio exatamente em cima do Congresso Nacional, uma coisa que estava tudo escuro em volta, porque estava com um tempo chuvoso, mas tinha um raio em cima do Congresso. Então, isso é uma coisa muito comum em Brasília. Acho que isso me incentivou muito a observar a luz de Brasília, né? Para mim é um privilégio poder olhar Brasília todo dia. Eu acho Brasília uma cidade não só fotografável, como já foi muito fotografada por diversos grandes fotógrafos do mundo que já tiveram em Brasília e fotografaram a cidade. E, por outro lado, isso é sempre um desafio para mim, porque eu sempre tenho que encontrar ângulos novos, é o que eu estou sempre buscando, porque ela já foi muito fotografada, mas sempre eu estou encontrando alguma coisa que alguém não fotografou. Tem uma foto que eu fiz há anos atrás, e que hoje ela é muito copiada, muita gente copia, que é a foto da Catedral vista de cima. E nos meus registros, onde eu procurei, eu fui a primeira pessoa a fazer essa foto da Catedral vista de cima. E me chamou muito a atenção porque ela de cima, o desenho dela não é só de uma mão em oração. Ela também parece uma mulher com um vestido rodado. Então eu tenho essa foto eu chamo ela como um vestido rodado. Então essa é uma das fotos mais marcantes que eu descobri, um olhar novo que eu nunca tinha visto. E aí num trabalho produzindo fotografando para um livro, eu voei em cima da catedral e vi essa foto. Hoje ela é muito feita, muita gente faz essa mesma foto, né? Mas eu acho muito legal porque foi a minha percepção, quando eu descobri aquilo, eu fiquei muito encantado. Quer dizer, mostra que Brasília ela é bonita de qualquer ângulo que você veja, do ângulo do meio, de baixo, de cima, do lado, de qualquer lugar que você possa encontrar a cidade, você encontra um ângulo novo, diferente. Isso me encanta na cidade. Eu ensino para as minhas filhas que a gente deve amar as pessoas e gostar das coisas, né? Então eu gosto muito de Brasília. E aqui eu aprendi a amar, estou aprendendo a amar a minha família, os meus amigos,
e todos que moram aqui nessa cidade, porque apesar de ser uma coisa bela, é uma coisa que vale ser gostada só pela palavra.